Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa palavra mistério, uma palavra que desperta em muitas pessoas curiosidade. Mistério, o que será esse mistério? Essa palavra mistério no original, ela tem um sentido de boca fechada. Então, nós vamos ler um texto aqui, nós vamos explicá-lo com a ajuda do Senhor. E meu desejo, irmãos, é que o Espírito Santo revele isso aos nossos corações, para que de alguma maneira nós sejamos edificados, porque é propósito do Pai edificar a igreja. Quando nós falamos na palavra edificação, o que nos vem à mente? Edificar, claro, é a ideia do arquiteto. Deus, Ele é o arquiteto e edificador, diz lá em Hebreus, capítulo 11. Sendo Deus o arquiteto e o edificador, então Ele está edificando uma casa, um prédio, um edifício. Esse edifício é a sua igreja, não de tijolos. Vamos ver depois que são pedras vivas para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos casa espiritual. Nunca podemos interpretar como esse local de reunião que isso aqui seja uma igreja. Não é uma igreja. Simplesmente é um templo feito de tijolos. A igreja é um organismo vivo. São homens e mulheres que estão agregados, unidos a Cristo, que constitui o seu corpo que está ligado à cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o pensante universal, Ele é a sabedoria universal, que dele vem para nós toda a sabedoria. E claro, irmãos, que se tivéssemos uma revelação 100% da sabedoria de Deus, que é Cristo, creio que nós não suportaríamos. Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre o mistério de Deus revelado na pessoa de Cristo. E aqui em Efésios 1:9, deixa eu ler esse texto aqui primeiro para nós orarmos, então adentrarmos esse estudo e vamos ficar bem concentrados para que a gente possa então ter um conhecimento amplo, eficiente e eficaz. Aqui, irmãos, ele vem descrevendo todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós já temos em Cristo Jesus. Ele começa a desvendar para nós quais são elas, que em Cristo nós somos abençoados com todas elas. E aqui, se nós refletirmos, nós iremos em cada uma delas, são assuntos que falam da sabedoria revelada de Deus de uma forma infinita, profundidade da sabedoria. Então, é uma sabedoria que você não consegue encontrar fim nela, porque a sabedoria fala do Filho. O Filho é uma pessoa, ele é infinito de sabedoria, ele é infinito de vida, por isso que ele disse assim: eu vim para que tenham vida, e a vida eterna é esta, que te conheçam. Então, vida eterna associada a conhecer o Senhor, é um conhecimento que não terá jamais fim. Nós nunca vamos conhecer o Senhor na sua totalidade, porque nunca a criatura vai conseguir dissecar o Criador. Então nós teremos a eternidade para conhecê-lo. Então, a sabedoria de Deus infinita, ela vem para nós em proporções eternas. Por isso que, você lembra quando você lê a palavra e um texto é revelado ao seu coração? Só que diante do Senhor, essas revelações serão constantes. E a sua alegria é uma alegria eterna. Delícias serão perpetuamente, porque você vai conhecer algo de Cristo, algo mais do Pai, algo do Espírito. Então nós vamos nos encantar. Então, como disse o irmão do passado, o céu nunca será lugar de monotonia para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que estão centrados em Cristo, que não se desvia dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Então isso é maravilhoso, irmãos. Então, graças ao Senhor, pelos irmãos que tiveram seus olhos abertos para já contemplar o Senhor. Esses irmãos que contemplam o Senhor são iluminados, têm a sua face iluminada pela unção do Espírito, aquele óleo que traz alegria para o nosso coração e reflete em nossa face. Então é isso a nossa vida com o Senhor,
E aqui ele vem discorrendo todas as bênçãos, fomos eleitos neles, escolhidos em Cristo, predestinados para Ele, não é assim? No qual nele nós temos a redenção, remissão dos pecados. Agora no versículo 9 aqui, irmãos, ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Nós vamos ter uma palavra de oração e buscar a direção do Senhor para essa preciosa reflexão desta manhã. Como eu já disse para vocês, todas as vezes que eu vou para a palavra, eu tenho uma grande expectativa de que o Senhor fale comigo. E eu creio que os irmãos também não têm sido diferente. O Senhor tem falado aos seus corações. Se vocês buscam uma vida, um desejo de ouvir a sua voz, então eu creio que o Espírito Santo é o maior interessado em trazer toda a revelação, todo o entendimento espiritual para as nossas mentes e corações, para conhecermos o Senhor. Vamos orar. Pai, nesta oportunidade tão graciosa, tão amorosa que o Senhor nos proporciona, amorosa porque é fruto tudo do Teu amor para conosco. Pai, tira as vendas dos nossos olhos. Se houver algumas escamas, ó Pai, remove plenamente para que então possamos ver claramente. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, que foram consagrados ao Senhor com o precioso sangue do Cordeiro. E é dessa maneira que nós iremos então ouvir as comunicações do Senhor. Pai, fala de uma forma clara, compreensível, nos edifica como igreja do Senhor. Pai, queremos ouvir a Tua voz, então ministre aos nossos corações, de uma forma que sejamos edificados, que possamos avançar um pouquinho mais no Teu conhecimento. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, esses momentos que passaremos aqui, ouvindo a Tua voz. Pai, nós pedimos ao Senhor que Tu abras também os céus para nós, rasga o véu do nosso coração, para que Teu Espírito tenha acesso pleno em nos exortar, divertir e trazer aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós nessa oportunidade. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu fico pensando aqui num detalhe muito importante, que Deus tem sido muito gracioso para conosco. Irmãos, quem somos nós para Ele vir falar conosco? Ele é muito amoroso, irmãos. Por isso, essa reunião da igreja é um momento, é uma ocasião muito, mas muito especial mesmo, o reunir do povo do Senhor, porque o Senhor tem muito para acrescentar em sua assembleia, em sua igreja. Ele está fazendo depósito, edificando-nos como igreja do Senhor, preparando-nos para aquele grande encontro, quando o Senhor virá nos buscar, quando os céus serão rasgados e nós iremos ver a face do Filho, e o Filho irá mostrar a sua face novamente para este mundo, mas com uma finalidade, para vir buscar os seus filhos. Então, irmãos, este verso 9 aqui, Deus nos deu véu rasgado para compreendermos muitas coisas. O que é triste, irmãos, é que nós não temos muito tempo para tratar de detalhes e assuntos. Nesse versículo 9 eu quero tratar pelo menos de 3 palavrinhas que são fundamentais, que farão para nós, se termos uma compreensão adequada delas. A primeira delas é desvendando-nos o mistério. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo nessa aqui. Aí depois a segunda palavrinha é segundo o seu beneplácito, e que é o bom prazer. E a terceira aqui, irmãos, é propusera em Cristo. Essa palavra propusera talvez possa ser muito desconhecida dos irmãos, mas essa palavra significa expor para apreciação pública. É o sentido da palavra aqui, propusera em Cristo. Então, é um versículo lindo, irmãos. Então, guarde bem isso aqui, que essa palavra mistério significa, em primeiro lugar, uma boca fechada. Em que sentido que essa palavra mistério? O que é um mistério? Mistério é um segredo.
Irmãos, nós não conseguimos guardar segredo, ainda mais quando este segredo for algo extraordinário, fabuloso, magistral e fantástico. Nós queremos contar para todo mundo o nosso segredo. Mas o Pai guardou este segredo, boca fechada, durante muitos séculos e gerações. Este segredo, ele estava guardado em si mesmo, ele guardou esse segredo em si mesmo. Claro que no Antigo Testamento, ele permitiu que isto fosse mostrado para aqueles irmãos do passado como sombras e figuras, mas eles até então não conheciam de uma forma clara, eles vinham de uma forma embaçada ainda, mas eles tinham uma ânsia que o próprio Espírito do Senhor havia colocado no coração deles, para que eles buscassem, para que eles cavucassem, para que eles contemplassem, para que eles buscassem visão espiritual. Então, irmãos, para nós, olha o nosso privilégio, o Senhor desvendou o mistério da sua vontade. Esse segredo que estava oculto, a boca fechada do Pai, então, foi quando que ele começou a desvendar. Porque, irmão, você lembra de Hebreus 1:1? Havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras, pelos profetas, pela lei, pelos salmos, mas nesses últimos dias, Ele abriu a sua boca e nos falou definitivamente e efetivamente e eficientemente pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Eu penso, irmãos, que o Pai não via a hora de desvendar este mistério para cada um de nós. Isso Ele fez, quando Ele abriu o coração dele. Irmãos, nós precisamos conhecer o coração do Pai também. E nós temos, habitando em nós, o Espírito que Ele fez habitar em nós, o Espírito de habitação. O Espírito nos foi concedido para que então nós possamos verdadeiramente ter ouvidos abertos. Temos que pedir para que o Senhor abra os nossos ouvidos, porque o Espírito quer falar. Lembra que Jesus disse? Quando Ele vier, Ele vai ouvir do Pai e de mim e vos há de anunciar. Então, o ministério do Espírito que habita em nós tem uma finalidade de revelar o Filho e o Pai, tudo que eles falaram e falam. O Espírito é o ministério do Espírito em anunciar para nós. Mas agora um detalhe aqui que é fundamental. Irmãos, o Espírito não irá falar. Ele é Deus, Ele é onisciente. Então, Ele sabe aqueles irmãos e irmãs que têm um desejo de ouvir a voz do Pai, a voz do Filho. O Pai sempre vai falar no Filho, no Verbo, o Verbo que se fez carne. Então, queridos, um detalhe que é muito importante aqui, que nós não venhamos demover da nossa mente, é que nós seremos movidos em direção da plenitude quando verdadeiramente, de fato, nós enxergarmos este mistério de Deus. O mistério de Deus, nós sabemos que é Cristo. Agora, queridos, o maior mistério deste universo, quem é? É Deus. E se Ele não se revela, para muitos será, como diz lá em Atos capítulo 17, quando Paulo entrou no Areópago, lembra? Viu muitas imagens, aquele povo era um povo muito preocupado em agradar todos os deuses. Tinha lá imagens de muitos deuses, mas ele disse o seguinte: e se houver algum que nós não conhecemos ainda? Então, o que eles fizeram? Escreveram numa plancha bem grande, uma pedra, e colocou ali num altar para ele, ao Deus desconhecido. Então, quando Paulo entrou naquele local, observando ali as gravuras, os deuses, e se deparou com aquela placa, ao Deus desconhecido, o que Paulo disse? Esse que vocês não conhecem é que eu vos anuncio, para que vocês o conheçam. Então, o maior mistério do universo é Deus, o Pai. E se Ele não se revelar, Ele continuará desconhecido. Qualquer ímpio, qualquer pecador sabe
Quando você fala Deus, eles sabem que Deus é o Deus Criador, mas eles sabem que Deus é Criador, mas apenas isso, que Deus é isso, que Deus é aquilo, e muitos fazem até chacotas. Mas, irmãos, quando Deus se revela na pessoa de Cristo, Ele só é conhecido no Filho. Quando então, ali Filipe diz para o Senhor Jesus, Senhor, João 14, 8 e 9, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Vocês se lembram? Então, o que Jesus disse para Filipe? Filipe, estou há tanto tempo com vocês, e vocês não têm me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Pai está diante de você. Você não vê as minhas atitudes? Você não vê quando as pessoas me ultrajam, eu não revido com ultraje? Fico calado porque eu não vim aqui para, de alguma maneira, colocar o dedo na cara deles. Eu vim para amá-los. Amá-los, e vocês também. Não são diferentes deles. E Jesus, nós sabemos em João 13:1 que Ele amou os seus, amou-os até o fim. O fim era o fim da sua obra que Ele havia consumado lá no Calvário. Está consumado. E foi obediente até a morte, morte de cruz, Filipenses 2. Então Ele nos amou até as últimas consequências. E as consequências do seu amor somos nós aqui hoje, irmãos. Graças ao Senhor, somos frutos do amor do Pai. Agora, irmãos, seu Espírito que Ele fez habitar em mim e em você, dentro de nós, a palavra fala que Ele perscruta todas as coisas. Essa palavra perscruta tem um sentido original de você olhar por baixo. Você tem uma mesa com uma toalha muito grande, você tira aquela toalha e olha por baixo. Perscrutar é olhar por baixo, é o sentido aqui. Agora, então nós podemos conhecer, pelo seu Espírito que habita em nós, toda a profundeza de Deus. Então tem que fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Você está interessado em conhecer as profundezas de Deus? Você está interessado em conhecer a Deus de uma forma profunda, como você nunca conheceu? Irmãos, então, nesta manhã, se você ficar bem afinado, não se distraia, eu quero levar os irmãos a conhecer de uma forma clara, pelo menos apontar o caminho, como conhecer a Deus de uma forma profunda. Porque quando você creu na sua morte e ressurreição junto com Cristo, o Espírito Santo foi trazido para dentro do seu interior. E esse Espírito Santo que habita em nós é uma pessoa, é Deus. E a Bíblia diz, eu quero que você acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler alguns versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Porque aqui, irmãos, no versículo 9, há muitas pessoas que erroneamente, talvez por falta de revelação, nós não podemos criticar essas pessoas que têm boas intenções, temos que orientá-la, nós temos que ser como Priscila e Áquila, ouvir o que as pessoas estão dizendo, e elas falam de uma forma tão precisa, tão coerente, mas não com exatidão. Temos que ouvir essas pessoas. Hoje, conversando com o irmão, vamos assistir uma ministração ontem, então o irmão disse para mim o seguinte: nós precisamos fazer um discipulado com esses irmãos, não tem uma outra forma, mas é exatamente isso. Discipulado é você sentar ao lado e abrir as Escrituras e mostrar pelas Escrituras o Cordeiro, quem é o nosso Senhor. Então aqui ele diz assim, no verso 9, para pegar o contexto: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui parece, irmãos, que a gente vai ver isso só lá na glória, mas não. Olha o versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Irmãos, o Espírito a todas as coisas, ele olha por baixo. Aqui, por exemplo, está o nosso coração. É como se ele fosse na nossa casa. De repente você vai receber o Espírito Santo na sua casa, uma situação hipotética aqui.
Então você prepara a sala de estar, dá uma varrida na sala, deixa bem limpinha, joga tudo lá para a cozinha, na lata de lixo, joga tudo lá fora. Então você está esperando para receber o Espírito Santo. Ele vai ver a minha casa, ele vai ficar impressionado como minha casa é limpa, como minha casa é bonita. Mas ele não vai entrar por ali, ele vai perscrutar, ele vai entrar pela porta dos fundos da cozinha, vai abrir o latão de lixo e vai ver o que você tem comido. Estão me compreendendo? Então ele vai entrar pela cozinha ali, vai ver toda a sujeira, toda aquela pia cheia de louça. Então quando ele entra, vê aquela casa, você vai ficar envergonhado, porque ele entrou por um lugar que você menos esperava que ele entrasse. Ele entrou pelos lugares talvez mais sujos da nossa casa, que nós jamais esperaríamos que ele ia entrar. Ele entrou por lá. Então você vai perceber que aquela sala se torna para você, que você preparou tanto, uma hipocrisia só, porque ele vai saber todas as coisas. Então, essa ideia de que ele perscruta todas as coisas, ele é aquele que esquadrinha os nossos corações. Então ele sabe cada milímetro dos nossos pensamentos, da nossa vontade, dos nossos anseios, das nossas inclinações, tudo a respeito de você que talvez você desconheça, mas ele conhece. Agora aqui, o Espírito a todas as coisas perscruta. Agora veja aqui, irmão, esse mesmo Espírito que habita em você e em mim, que habitou no Senhor Jesus, diz assim, até mesmo as profundezas de Deus. Isso não te assusta, meu querido? Porque o Espírito perscruta até as profundezas de Deus, ele habita em nós, ele é um com o Pai, mesclado. Deus é Espírito, o Espírito do Pai está em nós, habitando em nós, e ele nos foi dado, irmãos, para revelar as profundezas dos mistérios de Cristo. Todo o mistério agora, ele vai ser revelado aos nossos corações, isso se nós então assim o desejarmos. E não é do dia para a noite. Se ele trazer toda a revelação do mistério para nós, nós seremos consumidos. Então ele vai cada dia mais revelando algo mais de Cristo, para que a gente o conheça e o ame mais. Por isso, irmãos, que a nossa vida aqui na face da terra, nós não podemos perder tempo, irmão. Não podemos perder tempo. O irmão Luiz estava recentemente falando aqui, que hoje em dia a primeira coisa que as pessoas fazem não é, quando levanta, não é orar, buscar o Senhor, mas buscar o celular e ver nas redes sociais como é que estão as coisas ali. Aí depois não tem nem mais tempo para orar, porque passa muito rápido. Satanás, ele é um consumidor de tempo nosso, percebe? Nós perdemos muito tempo. Tem lá suas vantagens? Claro que tem, eu uso e aplico isso em muitas coisas para evangelizar, para pregar a palavra, Mas mesmo assim, irmãos, o perigo é muito grande que nós corremos. Nós estamos incorrendo num mundo de pessoas carentes, de pessoas aflitas, de pessoas magoadas, de pessoas afligidas, de pessoas doentes. Então elas estão se agarrando a qualquer coisa, ela muda todo o quadro. Que às vezes nós temos a intenção de evangelizar, outros pervertem de lá para cá, são coisas terríveis, assustadoras. Tenho pedido para o Pai muito discernimento. Pai, não quero mais pregar em qualquer lugar, só lugar que o Senhor tem os seus e que ali irão chegar pessoas que irão ouvir a Tua palavra e crer. Estou rejeitando muitos convites para pregar fora, porque eu sei o perigo que é isto, irmão. Perigo entre falsos irmãos, entre irmãs falsas também, que são um perigo terrível. Então, tem pedido diante do Senhor esse discernimento, entendeu? Senão nós podemos ser consumidos também junto com eles, porque a pressão que Satanás exerce sobre nós, usando as suas cores deste mundo, são terríveis e perniciosas e muitas vezes irresistíveis, em todas as áreas. Área da bebida, área das drogas, área sexual, em todas as áreas da vida há uma opressão sobre o povo do Senhor. Se nós ficarmos atentos, nós somos levados, irmãos, falando de experiência própria, porque nós somos tentados diariamente. Você sabe, você tem a vida de Cristo, você sempre é tentado de alguma maneira, percebe?
Então, queridos, aqui, irmãos, ele fala que isso aqui é muito interessante. Então, quando o Senhor me despertou para buscar as profundezas do Senhor, e este ano nós vamos tratar de muitos assuntos que mostram a profundidade do coração do Pai, mas claros que é em medidas, em partes que vêm do sentido de particular, entende? Então, cada um pode buscar uma parte do Senhor para si, para depois comungar com outros irmãos. Mas se você for negligente nas coisas que concernem a vida e a palavra do Senhor, a revelação do Senhor, você não vai ter muito que passar para as pessoas. Você vai ser um dependente de homens. Você nunca poderá ser um instrumento do Senhor, nas mãos do Senhor, para agir de uma forma que Ele quer que nós hajamos, se nós não venhamos a viajar nas profundezas da mente do Senhor. Porque o Espírito que habita em nós é aquele mesmo Espírito que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, irmãos, o Espírito. Então, quantas riquezas Ele tem para nos acrescentar. Mas você quer, você deseja, o preço tem que ser pago. É tempo com o Senhor e com a sua palavra. Tempo com o Senhor no sentido de intimidade, oração. E não é um tempo perdido, irmão, um tempo que você vai ganhar. Por favor, não perca tempo com coisas. Perca tempo com o Senhor. Você nunca, a palavra fala que todo trabalho no Senhor, ele é proveitoso. E o Senhor jamais esquecerá de um só esforço que nós nos movemos em direção a Ele. Ele sempre estará pronto para nos recompensar, porque Ele ama presentear os seus filhos que o amam conhecê-lo, porque disto Ele se agrada, percebe? Então, queridos, uma das coisas aqui maravilhosas é que Ele deseja conhecer, ou seja, o Espírito quer que nós conheçamos as suas profundezas. Agora, olha o versículo 12 aí desse mesmo capítulo, que diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus. Ele nos deu o seu Espírito que veio dele, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, nós precisamos, irmãos, passar tempo com o Senhor, intimidade com Ele, buscar ansiosamente, porque estamos vivendo tempos de buscar o Senhor. Busque o Senhor até que Ele venha e lhe faça uma visitação extraordinária. Ele habita em nós, mas se Ele não nos visitar, não com movimentações, mas com o seu mover. O Senhor não faz movimentações, irmãos. Ele tem o seu mover, um mover direto, que faz com que os nossos corações se derretam. Aí você vai se prostrar diante do Senhor, falar: Senhor, eu não preciso de mais nada a não ser a Ti, Senhor. Ajuda-me a conhecer, Senhor, não permita que eu me distraia de Cristo, Senhor. Porque, irmão, o nosso Deus é um Deus misterioso. Você já leu lá Isaías 45, versículo 15? Vamos para lá um pouquinho, bem rapidamente, para nós entendermos que o nosso Deus e Pai é um Deus misterioso. Isaías 45, versículo 15, eu queria que os irmãos fossem bem rapidinho aí, irmãos, eu quero pelo menos entrar um pouquinho no estudo aqui, para a gente avançarmos um pouquinho, mas eu preciso de mostrar esses textos para os irmãos, mostrando quem Ele é e como você pode encontrá-lo. Ele já é a tua vida, Ele já habita em você, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito habita em nós, mas Ele deseja, irmão, se revelar a nós. Diz assim, no 45, verdadeiramente Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Verdadeiramente Tu és um Deus aqui, no sentido, um Deus misterioso, um Deus que guarda segredo, um Deus que se cala. E quando que Ele vai falar? No Filho, pelo Filho. Irmãos, essa palavra mistério em Efésios aparece 6 vezes, só em Efésios, que Deus durante muito tempo ficou de boca calada, e que agora Ele fala, Ele abriu a sua boca na pessoa de Cristo Jesus. Então, irmão, você lembra Salomão, Davi, Abraão,
Todos esses homens do passado não tiveram o privilégio que eu e você nós estamos tendo aqui hoje. Você já ouviu falar de Abraão? Você conhece a história de Abraão? Abraão foi chamado amigo de Deus, mas ele não conheceu o mistério de Deus. Embora ele foi ali em figura, representando o próprio Pai, Deus, lá em Gênesis capítulo 22, Abraão teve uma vida de cruz, mas ele não conheceu a revelação do mistério, porque Deus naquele tempo, irmãos, você acha que Abraão sabia que seu filho Isaque era uma figura de Cristo? Claro que não sabia. E nós hoje sabemos, porque isso foi revelado ao nosso coração. Percebe? Então você faz coisas hoje que se amanhã alguém fosse escrever a teu respeito, puxa vida, será que aquele irmão sabia que estava fazendo isso? Isso era de Deus. Olha, esse irmão errou nisso. Então, escreveria também a Bíblia pelas práticas do povo do Senhor. Mas nós, então, no presente, desconheceríamos. Mas hoje, irmãos, esse Deus que é misterioso, Ele resolveu falar. Irmãos, quando eu falei para vocês aqui que o nosso privilégio, ele é, vamos dizer assim, sem medo de errar, ele é imensurável, não pode medir. Por quê? Sabe o que o Senhor Jesus Cristo disse? Abra comigo lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos ver aqui alguma coisa interessantíssima, irmãos, que o Senhor Jesus, naquela conversa, eu estou apreciando muitas conversas de Jesus com os seus discípulos. Eu estou atentando muito sobre o que Jesus tem falado para eles. Então, as coisas vão se encaixando de uma forma tão linda, tão preciosa, que o nosso coração se alegra bastante. Então, aqui, irmão, olha só o versículo Mateus, o versículo 11, depois que eles perguntaram para Jesus, por que você ensina por parábolas, né? Então Jesus respondeu para eles dizendo o seguinte, no verso 11, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso conhecido. Agora presta atenção, o versículo 16, querido, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Queridos, olha o nosso privilégio, bem-aventurado, vocês sabem que é algo que é profundamente acima de qualquer alegria comparada a uma alegria humana aqui. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Agora, Jesus vai falar daqueles irmãos do passado, referindo-se ao mistério de Deus, que é Ele mesmo. Então, ele disse o seguinte no verso 17, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, ali Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Salomão, profetas e justos, desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram, mas para vocês tudo isso é revelado, porque Ele desvendou o mistério da sua vontade. Abraão não viu, Salomão não viu, Davi não viu, os profetas não viram, embora eles prefiguravam como sombra o mistério de Deus, que Deus tinha guardado, fechado a boca. Guardou um segredo para Ele mesmo. Então, queridos, mas graças ao Senhor. Então, sabe como é que o apóstolo João vai dizer isso para nós? Vamos lá em 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1. Agora, veja aqui, será que João de fato viu isto? Olha como é que ele vai descrever, irmãos, em rápidas palavras aqui, sobre este mistério. Olha que lindo, irmão, não foi revelado, mas agora foi revelado, porque Deus desvendou o mistério da sua vontade. Versículo 1 diz assim, olha só, 1 João 1, verso 1, o que era desde o princípio, Cristo, claro, esse mistério que o Pai revelou para nós, o que temos ouvido, lembra que ele disse, mas vocês ouvis, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo agora, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. O que eles viram, irmãos? Eles contemplaram, quando o Verbo se fez carne, eles contemplaram o segredo revelado do Pai, que Deus tinha em segredo durante séculos e gerações. Então agora nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos.
com respeito ao verbo da vida. Este segredo que estava oculto durante séculos e gerações. E ele diz assim no versículo 2, e a vida se manifestou. Ou seja, a vida foi revelada para nós, e nós a vimos, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, segredo, desvendando o mistério da sua vontade, e nos foi manifestada, nos foi revelada. Lembra de João 1, versículo 18? O Filho que está no seio do Pai o revelou. Queridos, que coisa mais linda. Olha aqui o versículo 3. O que temos visto e ouvido. Está vendo como é que o Espírito Santo, irmãos, ele está mostrando a importância de ouvir e ver, mas ver na palavra. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quem? Para nós aqui nessa manhã. Entende, irmão? A vós outros, para que vós igualmente mantenhais. Nós já temos, não vamos manter comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com quem? É com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E ele vai dizer para nós algo muito importante. Se tivermos a visão desse mistério, estas coisas, o verbo da vida, a vida se manifestou, nós vimos, apalpamos o verbo da vida, estas coisas, pois vos escrevemos, para que a vossa alegria seja uma alegria plena, seja uma alegria completa, não seja uma alegria deficiente, porque a nossa alegria é Ele, está nele, e essa alegria está em nós. Essa alegria, esse verbo foi revelado para nós. O Pai então rasgou o nosso coração, abriu o nosso entendimento e revelou para nós naquilo que concerne ao mistério guardado dos séculos em gerações. Foi aberto para nós, irmãos. Então, aquela primeira palavra ali que você vai encontrar lá em Efésios, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, esse mistério da sua vontade e tudo aquilo que o Pai faz, irmãos, Ele faz de uma forma tão linda e tão perfeita que Ele traz satisfação para o seu coração. Então, a gente tem que conhecer o coração do Pai. Irmãos, guarde bem isso aqui. Tudo que o Pai faz, Ele faz perfeitamente, faz no seu amor, e tudo que Deus faz no seu amor, traz satisfação para Ele. Então, Ele desvendou o mistério da sua vontade. Então, o Pai, com muito prazer no seu coração, revelou o segredo do seu coração, que é o Filho que Ele tem para nós. Então, Ele fez isso, revelando o Filho para nós, trouxe para o coração do Pai muito prazer e muita satisfação. Percebe, irmãos? Isso é muito lindo, irmão. Então, o Pai tem prazer em abrir a sua boca, mas Ele vai abrir a sua boca através do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo é isso, irmãos. Então, Ele tem um bom prazer em nos revelar. Então, vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 9, no nosso texto básico aqui. Vamos ver um detalhe aqui muito interessante. Quero ajudar os irmãos a compreenderem mais sobre esse mistério aqui, para nós entrarmos no estudo mais aprofundadamente, claro, né? Observa aqui que no versículo 9, o nosso texto básico que nós estamos considerando, ele diz assim, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade é revelar o Filho. O Pai guardou este segredo durante séculos e gerações, revelou para nós. Agora aqui, segundo o seu beneplácito, o seu beneplácito. A palavra aqui, beneplácito, vocês sabem que ela significa bom prazer. Ou uma raiz que diz assim, é do agrado do Pai. Essa mesma palavra aqui, beneplácito, você sabe de onde que o apóstolo Paulo tirou ela? Que ela significa agrado? Abra comigo então, por favor, em Mateus capítulo 11. Aqui ela é vista de uma forma muito clara para mim e para você. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o 27. Olha só, vamos ler com bastante cuidado
e atenção que vai aparecer essa palavra aqui, beneplácito. Já nós vamos localizar ela aqui. Então no versículo 25, Mateus 11, 25, a palavra diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eita, esse é o nosso Pai. Porque ocultaste estas coisas. Que coisas que ele ocultou, irmãos? Dos sábios e dos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. O que ele ocultou? O Filho. A obra que ele iria realizar no Calvário, consumou, nos libertando do pecado plenamente. Então, ocultaste. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, foi do teu agrado revelar aos pequeninos. O bom prazer do Pai é revelar esta palavra aos seus pequeninos. E aí, ele diz, então Jesus ele disse assim no verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lembra do apóstolo Paulo, que aos 12 anos de idade ele foi colocado aos pés de Gamaliel, e ali, irmãos, ele aprendeu toda a lei e os profetas. Ele aprendeu quase que, vamos dizer, de cor, os 613 mandamentos que há ali no Antigo Testamento. Aprendeu tudo, ele sabia, e ele tentava então cumprir, mas ele não conseguia cumprir. Então, quando ele entendeu a lei por revelação, ele descobriu que ele era um homem que cobiçava. E eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então ele entendeu que ele não tinha capacidade, possibilidade de cumprir a lei, né? Mas que viria aquele que o Pai teve prazer em desvendar para nós, aquele veio a este mundo em carne, e ele cumpriu aquilo que ele mesmo estabeleceu. Nenhum de nós tinha condições de cumprir, irmãos. Você está vendo como que Deus é tão gracioso para conosco? Tão tremendo ele é, que ele cumpriu todos os mandamentos, Salmo 119, versículo 2 e 3, ele cumpriu à risca, totalmente. Então isso trouxe muito prazer e satisfação para o coração do Pai. O Filho cumpriu em plena obediência todos os mandamentos. Queridos, agora você precisa de crer que você está crucificado com Cristo, que Cristo é a sua vida, porque quando o Pai nos contempla, Ele nos contempla no Filho. Os mandamentos estão todos cumpridos. Você não tem que cumprir nada, você tem que responder agora aquilo que Ele pede, que Ele manda, porque Ele é Senhor. E quando Ele manda você cumprir algo, em primeiro lugar, Ele vai lhe capacitar, Ele vai lhe dar toda a habilidade pelo Espírito que habita em nós, para que você cumpra na dependência do Espírito, mas você terá de ir cumprir. Então Ele vai nos capacitando, nos habilitando. Queridos, o mandamento dele não são penosos. Se você amar o seu próximo, se você amar o Senhor e ao seu próximo, você cumpriu toda a lei. E você tem dificuldade de amar ao Senhor e ao seu próximo? Irmãos, com a nossa vida da alma não temos condições, mas o amor de Deus ele é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. É com o amor de Deus que Ele colocou em nós, então Ele pede para nós amarmos uns aos outros. Então nós não temos dificuldade, porque nós já temos o amor de Deus em nós, já foi derramado em nós. A palavra derramado ali, a ideia é de abundância do seu amor. O seu amor foi derramado em nossos corações. E tudo que você precisar concernente ao amor, ele está à sua disposição. Quanto mais você ama, este amor vai se multiplicando. O amor de Deus, ele veio para dentro de nós em partes. Porque, por exemplo, senão não faria sentido, quando o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 1,9, a minha oração é para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Então, quanto mais você conhece o Senhor, mais o amor dele vai aumentando em você. Quando Cristo cresce, nós vamos diminuindo, o amor dele vai crescendo, porque o amor de Deus está em Cristo, e Cristo é a nossa vida. Estão me compreendendo, irmão? É fácil, é simples demais, é maravilhoso. E Ele quer que, em primeiro lugar, nós venhamos a desfrutar do seu amor em realidade espiritual. Então, queridos, aqui nesse verso
9 de Efésios 1:9, o véu foi rasgado para nós. Nós temos que fazer aquela oração, está no Salmo 119, versículo 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Revela, porque quando nós contemplamos as maravilhas da palavra de Deus, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos contemplar o Senhor. A palavra fala aqui, Malaquias 1:5, que nós vamos ver o Senhor. A palavra fala lá em Isaías 33, no versículo 17, que os teus olhos verão o Rei na sua formosura, revestido de glória, revestido de majestade, revestido de poder, com tudo aquilo que Ele conquistou. Ele é o Rei do universo. Nós cantamos aqui, Tu és o Rei do universo. Este Rei do universo, irmão, questão de pouco tempo, você vai contemplá-lo, você vai ver com seus próprios olhos, porque logo o mundo inteiro verá a face do Cordeiro para vir nos buscar, porque Ele vai ser, irmãos, contemplado em cada um de nós. Então todo olho verá, as pessoas ficarão admiradas com a volta do Senhor, quando Ele vier para ser glorificado. Deixa eu mostrar esse texto para vocês. Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Irmão, que coisa linda, irmãos, que precioso é o nosso Senhor. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, o versículo 9 e 10, embora aqui o 9 é um versículo muito duro para os ímpios, para aqueles incrédulos, a palavra ela diz assim, olha, estes sofrerão. Estes aqui é aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que conhecem o Evangelho, mas não obedecem. Estes, diz o versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos, olha que tristeza, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Irmãos, e aqui nos versículos seguintes, a gente consegue enxergar o coração do apóstolo Paulo. Ele era um homem que, ele disse assim, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu creio que quando o apóstolo orou pela igreja, pelos irmãos, eu creio que essa oração também foi ouvida para nós. E que nós, irmãos, nós não oramos uns pelos outros porque nós somos preguiçosos, somos negligentes, temos uma indolência terrível, irmãos. Nós não oramos uns pelos outros. Prova disso é que em nossas reuniões de oração aparece 5, 6 apenas. Cadê o povo do Senhor? A oração comunitária, ela é muito linda, é preciosíssima demais. Poder orar uns pelos outros, buscando a direção do Senhor, não é assim? Mas eu oro na minha casa, sim, isso é muito interessante. Mas, irmãos, a oração comunitária, ela é maravilhosa, ela é preciosa, não é assim? Então, queridos, mesmo nós sendo filhos de Deus, como que nós vamos conhecer os mistérios de Deus? Deus é misterioso, não é? Claro que é. E Ele quer se revelar a nós. Mas a revelação dele está na proporção do nosso desejo de querer que ele se revele a nós. Não como uns crentes cabeça oca, aí, cabeça de minhoca. Eu tive uma revelação de Deus, tive revelação de anjo, tive revelação... Não é essa revelação não. A palavra fala em Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tem pessoas que falam, eu estou ouvindo, Deus falou comigo aqui no meu ouvido, eu ouvi vozes. Paulo fala, cuidado, há muitas vozes no mundo. Como vamos identificar a voz do Senhor, meus queridos?
João 10, 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Deus abre a boca para falar no Filho. O falar do Filho é o falar de Deus, é o verbo de Deus falando, se manifestando, nos advertindo, nos exortando, e nós queremos revelações extrasensoriais. Cuidado com isso, irmãos. Infelizmente, tem muitos irmãos e irmãs queridas que estão indo por este caminho. É um caminho da perdição. Estão virando as costas para a palavra, estão buscando visões e revelações extrasensoriais. E o que eles vão ter? Visões e revelações extrasensoriais, mas não da parte do Senhor. Não da parte do Senhor. Mas, irmãos, nós, mesmo sendo filhos, a palavra está cheia de mistérios. Mistérios do reino, o Cristo. Irmãos, se nós fôssemos aqui estudarmos o dia inteiro, de segunda a segunda, falar de Cristo seria tão precioso, nós iríamos crescer bastante. A pessoa poder estudar de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, então vai ser assim na eternidade, mas já começa aqui. Irmãos, nós temos demonstrado muito pouco interesse pelo Senhor, em conhecer o Senhor. Então, nós começamos a viver uma vida degradante, a dar passo para trás, a retroceder. A vida cristã, ela é um avanço, começa sentado, caminhando, depois termina correndo. Irmãos, qual estágio que você está? Está sentado ainda nos lugares celestiais em Cristo? Amém. Então comece a andar agora e depois você vai perceber que você vai correr. Quanto mais você corre, mais você se aproxima dos braços do Pai, do colo do Pai. Porque o Filho está aonde? Pela fé nós já estamos lá, assentados nos lugares celestiais em Cristo. O Filho, ele está, abra lá em João, por favor, 1 versículo 18, mostrar para vocês aqui qual é a posição do Filho, né? Irmãos, eu e você, nós nunca vimos o nosso Pai Celestial, né? João 1, versículo 18. Oi? João 1, verso 18. Né? Olha, presta atenção aqui no verso 18, que coisa interessante. Ele diz assim, olha, ninguém jamais viu a Deus. Aqui é Jesus Cristo falando. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, irmãos, quando Deus rasgou os céus para nós, que Cristo se fez carne, Ele veio não apenas para nos libertar do nosso pecado, mas Cristo é a revelação de Deus, o Pai. Me referi aqui anteriormente, deixa eu repetir para vocês. Filipe disse para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe, estou aqui com você. Há quanto tempo? Você não me reconheceu ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Filho é quem o revela. Entende, irmãos? O Filho revela o Pai, o Pai revela o Pai revela o Filho revela o Pai, o Espírito revela a ambos. É maravilhoso demais. Então nós não podemos, a não ser que nós não queremos, irmãos, revelação da parte do Senhor. Porque, irmãos, quando nós começamos a adentrar nas profundezas do coração do Pai, que lugar seguro, no seu pavilhão, como foi lido aqui pela manhã no Salmo 27, Ele me acolherá no seu pavilhão, no recôndito, lugar seguro, lugar de habitação do Senhor. Ali, irmãos, o justo corre e está em segurança, percebe? É algo maravilhoso. Claro que nós, como filhos de Deus, ainda não poderemos, irmãos, receber todos os mistérios de Deus revelados na pessoa do Filho em proporções abundantes. Então tem que ser de parte a parte. Você quer saber como é que Paulo ele diz isto? Abra aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. 1 Coríntios 13, 9. Paulo vai dizer algo muito interessante para o nosso coração. Então, ele vai dizer o seguinte, porque nós não suportaríamos, irmãos, receber todas as revelações do Senhor, todas as visões do Senhor, mas, irmãos, é nossa obrigação buscá-las, apreciá-las, assimilá-las em nossa vida. Então,
Claro que hoje tudo isso aqui é em parte. Então Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, verso 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando você vai pregar para uma pessoa, eu já tive aqui muitas situações de eu querer expressar aquilo que eu sei que está em mim, que habita em mim, que eu não consigo expressar em palavras. Então eu expresso em parte. Em parte eu conheço, em parte eu profetizo, eu prego para vocês. Vocês em parte conhecem, em parte vocês profetizam. Mas agora, irmãos, olha o versículo 10. Quando? Tem um quando aqui. Quando, porém, é o contraste de conhecer em parte. Quando, porém, a palavra porém estabelece aqui um contraste de em parte conhecemos. Então, agora vamos conhecê-lo. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte, que nós conhecemos hoje em parte, será aniquilado. Então, o que significa? Conheceremos o Senhor na sua plenitude. E vamos conhecê-lo durante toda a eternidade. Irmãos, só pelo fato de você poder um dia contemplar o Senhor em realidade, com seus olhos nus, com seu corpo glorificado, você vai ficar contemplando, irmãos, ali por séculos, sem que Ele fale nada, mas o teu desejo é ouvir Ele falar alguma coisa. Ele vai falar, e um falar direto, porque nós estamos ligados a Cristo, unidos a Cristo. Nós vamos poder, irmãos, perceber, ou talvez sentir as batidas do coração do Filho. Ouvir com os nossos ouvidos. Você já pensou ouvir a voz dos próprios lábios do Senhor? Que lindo vai ser esse dia, irmão. Ele vai dizer para os seus filhos, para aqueles que morreram e ressuscitaram. Sabe qual é a palavra que Ele vai dizer para você naquele dia? Se você creu, se você tem certeza da tua salvação, Ele vai dizer o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o grande dia, irmãos. Esse é o grande dia que a noiva deve esperar. O encontro com seu amado Senhor. Que dia será esse, irmãos? Então, essa deve ser a nossa expectativa. Esse deve ser o pensamento que deve ocupar as nossas mentes, com tudo que é verdadeiro, com tudo que é luz, tudo que reflete o Senhor. Irmão, então não perca tempo, irmãos. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí Paulo vai contar da sua experiência, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, olha o 12, irmãos. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, graças ao Senhor, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Eu vou conhecê-lo como Ele me conhece. Irmãos, isso é muito lindo. Isso não é assunto de religião, isso é assunto de cristianismo autêntico, verdadeiro, de homens e mulheres que foram alcançados pelo maravilhoso Evangelho da graça. Irmãos, como nós precisamos buscar diante do Senhor essa revelação. Irmãos, mistério da vontade do Pai foi revelado a nós em nossa experiência com Ele. Imagine só, irmão, Cristo, o Criador, sustentador de tudo, Ele habita dentro do seu e do meu corpo. Ele habita em nós, em nosso espírito que foi regenerado, que a palavra fala em 2 Coríntios 5, verso 1 e 2, nós somos o templo do Senhor. Em 1 Coríntios 3, verso 16, a palavra fala assim: porventura não sabeis que o vosso corpo é o Espírito de Deus que habita em vós? Que se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós,
Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Vê, irmão, que coisa mais linda que o Evangelho da Graça fez comigo e fez com você. Porque, irmãos, a nossa casa velha, aquela casa velha que era habitada por espíritos imundos, ela foi para o chão. Lá em Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, a palavra fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares escusos, anda por aí. Então, saiu. Então, aquele homem enche a sua casa, seu corpo, de regras, de doutrinas, de mandamentos e de tantas coisas. Então o espírito, não encontrando lugar para habitar, diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. E quando volta, encontra a casa, seu corpo bonito, cheio de doutrinas de igreja, cheio de doutrinas de homens, varrida, adornada, ornamentada, bonita. Nossa, a minha casa está muito bonita. Então ele vai e traz mais 7 espíritos, piores do que ele. E a palavra fala que o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então a religião faz reforma, mas Cristo não faz reforma conosco, irmão. Lembra da casa velha? Nossa casa velha estava cheia de pecado, cheia de cupim, cheia de coisas podres. Então Jesus disse assim, lá em João 12, versículo 31. Vamos abrir o texto, por favor. João 12, verso 31. Observa aqui o que ele faz com a nossa casa velha. Ele não vai dar um jeito de fazer uma reforma e nem deixá-la bonitinha, nem estabelecer ali doutrinas e regras e mandamentos de homens que as pessoas praticam e com isso elas se sintam bem. Igual muitos falam, eu vou lá naquela igreja porque eu me sinto muito bem lá, né? Não, aqui você nunca vai se sentir bem, irmão, porque aqui você vai ouvir sempre a palavra de Deus. Doa, fere, machuca, mas mais cura, mais sara. Então, olha o que ele fez com a casa velha, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Expulso de onde, irmão? Você acha que Deus expulsou Satanás deste mundo? Ele está aí. Príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Será expulso o príncipe deste mundo de onde? Quando o espírito imundo sai do homem, do seu corpo, da sua vida, porque uma vida de qualquer homem e mulher que está aí no pecado, que não é nascido de novo, ele são totalmente dominados por Satanás. E fazem aquilo que Satanás quer que eles façam. Mas aqui, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe, ele vai ser expulso, mas pelo Senhor, de que maneira? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso ele dizia, significando de que morte estava para morrer. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o príncipe deste mundo vai ser expulso da tua vida. Eu não vou fazer uma reforma na sua casa, eu vou destruir a sua casa. Então temos Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado seja destruído. O que é corpo do pecado? Morada de Satanás. Aquele que morreu, justificado está do pecado. Ele destruiu a nossa velha casa e fez de nós um edifício para quê? Efésios capítulo 2, versículo 22. Vamos para lá. E nós vamos, nesse último texto aqui, irmãos, encerrar, a gente vai continuar esse assunto, talvez, quem sabe, no próximo domingo. Porque tem muita coisa para nós vermos aqui, irmãos, desse mistério maravilhoso. Eu vou ler aqui, irmãos, a partir, então, do versículo 19, e nós vamos encerrar esse tempo de reflexão da palavra, que diz assim, olha só, Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E sois da família de Deus. Somos irmãos, então.
edificados, está vendo aqui? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente, não dá para sermos edificados. Tem muitos aí, cristãos, né? Vou ficar na minha casa, não vou reunir não. Percebe? Não estão sendo edificados. Mas eu escuto pregação na internet. Não é a mesma coisa, irmãos. Não está no corpo. Quem não está no corpo está fora do corpo. Deus não vai ter lugares especiais lá na glória para um, para outro que não quis ficar com o corpo. Ou você está no corpo, ou você está fora do corpo. Mas eu creio numa mentalidade humana que resiste o Senhor, resiste à cruz, não querem crer que morreram. Então, eles é quem dominam. O cristianismo deles, quem faz são eles mesmos. Eu penso assim, eu ajo assim, então na minha concepção está certo assim, eu vou ficar em casa. Esses não são filhos de Deus. Lembra lá em 2 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10? Aqueles que não obedecem ao Evangelho e aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Quem conhece e não obedece serão banidos da face do Senhor para sempre. Irmão, isso é muito sério. O reunir da igreja não é algo comum, irmão. É algo assim incomum. É algo assim maravilhoso, porque há a manifestação do Espírito do Senhor no seio da igreja. Agora, por isso que ele diz aqui, verso 22, no qual também vós. Por que o Espírito colocou essa palavra aqui juntamente? Porque sozinho ninguém vai conseguir ser edificado. Também vós juntamente estáis sendo, olha aqui o gerúndio, presente contínuo, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo, irmão? Que coisa mais linda. Queridos, graças ao Senhor que Ele desvendou para nós o mistério da sua vontade. Se Deus permitir, domingo que vem nós vamos voltar sobre esse assunto aqui, que ele é bastante profundo, para a gente então viver uma vida totalmente em profundidade com o Senhor. Porque, irmãos, quando nós somos superficiais, nós seremos levados por todo vento de doutrina. Por isso que nós precisamos de crescer no Senhor, que Ele seja formado em nós. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio tão maravilhoso, Pai, que o Senhor nos concede de, mais uma vez, abrir a Tua palavra e ter todo o Teu falar revelado na pessoa de Cristo. Pai, frutifica essa palavra, revela-nos, ó Pai, cada dia mais o Seu mistério, que é Cristo. Pai, nos dê inclinação para Ti mesmo. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz. Abra os nossos olhos para que vejamos claramente, de maneira real, clara, tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo fez. E é em Cristo que nós oramos. Amém.